Meus irmãos e minhas irmãs, paz e cruz. Eu sou a irmã Mariana Oliveira, da Comunidade Católica Nascidos da Cruz e unida à paróquia Nossa Senhora da Conceição, Murgo do Morro, aqui na Bahia. Nós queremos, junto com você que nos assiste nesse momento, podemos aprofundar mais na Palavra de Deus, a Bíblia. E juntos nesse caminho, nós queremos aprofundar, queremos falar hoje sobre os livros proféticos. E dentro desses livros nós vamos encontrar personagens tão importantes que puderam fazer essa experiência profunda de Deus, puderam realmente viver essa graça. Mas antes disso nós queremos invocar o Espírito Santo de Deus, queremos invocar a Santíssima Trindade no meio de nós. Então vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém, irmãos? Então é nesta graça que nós queremos permanecer dentro desta dinâmica que o Senhor faz conosco através da sua palavra. Então vamos lá. Os livros proféticos, eles vão testemunhar a vida e atividade dos profetas. E quem eram esses profetas? Esses profetas, eles eram conhecidos, como a própria tradição vai nos ensinar, como esses profetas posteriores. E esses profetas eram homens de fé profunda e vigorosa, que procuravam levar o povo de Deus a um relacionamento sempre renovado e responsável com o Deus que salva. E justamente, meus irmãos e minhas irmãs, tradicionalmente esses livros proféticos, como a gente vai conhecer ainda mais, eles se dividem geralmente em dois grupos. E que grupos são esses? Primeiro grupo, os profetas maiores, e são nomes que até a gente passeia pela palavra e vai se lembrar, tenho certeza que você vai se lembrar. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os outros profetas, os menores, Baruque, o livro das Lamentações, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí você pode me perguntar, mas irmã Mariana, por que profetas maiores e menores? É porque é menos importante? Claro que não, meu irmão, minha irmã. Justamente essa divisão acontece porque tão somente de um motivo, por causa do tamanho do seu livro, por causa do tamanho de cada livro. Então, a depender da extensão do que foi escrito por aquele profeta, então ele é separado em profetas maiores ou profetas menores. Então, irmãos e irmãs, dando prosseguimento aos profetas maiores e menores, nós vamos dar um breve passeio na história dos profetas maiores. E nós queremos começar com o profeta Isaías. Esse é muito conhecido de cada um de nós, vamos saber um pouco sobre a vida desse profeta. Dos 4 profetas do Antigo Testamento, ele é um dos maiores e o mais antigo dentre todos. Isaías é considerado o profeta da redenção. E por que o profeta da redenção? Porque melhor do que ninguém ele profetizou sobre a vida do Messias, Jesus Cristo. Então nós vamos encontrar passagens bíblicas, vamos encontrar no livro do profeta Isaías muita coisa que já vai trazer a presença de Jesus, que já vai anunciar a vinda de Jesus já no Novo Testamento. E esse profeta conseguiu iluminar os caminhos do povo de Deus no meio de todas as suas dificuldades. O livro do profeta Isaías está dividido em 3 partes. A primeira parte vai contar a história do povo de Israel
com a promessa do Messias que vai libertar Jerusalém das grandes dificuldades que estavam passando naquele tempo. Já na segunda parte, nós vamos descrever o servo de Javé. E quem é esse servo de Javé? O Messias Redentor, que ao entrar na história do povo de Deus, ao entrar nessa história do povo de Deus, vai sofrer por ele para dar-lhes a salvação. É o tempo do cativeiro da Babilônia. E justamente no período de cativeiro, o povo se encontra com muita dificuldade, o povo se encontra ali oprimido. Então precisa de uma mensagem de consolação e de esperança. Então vem o profeta Isaías para trazer essa mensagem como profeta da redenção, como profeta da consolação. E a terceira parte vai contar justamente um pouco desse regresso do povo de Israel a Jerusalém, depois de todas as angústias vividas no cativeiro. Vocês gostaram de ouvir sobre o profeta Isaías? Então já pode dar o seu like aí, meu irmão e minha irmã. Mas vamos falar agora do profeta Jeremias. É uma história bem interessante de Jeremias. Ele é muito parecido com a nossa história como homem e mulher de Deus. E nesse livro nós vamos acompanhar um pouco da trajetória de Jeremias, que foi chamado por Deus ainda bastante jovem. Tinha uma alma terna, feita para amar. Foi enviado para arrancar, destruir, demolir, exterminar. Imagine o conflito que Jeremias não viveu dentro dessa missão. Mas justamente dentro dessa missão que lhe foi confiada, ele teve que estar sempre em luta contra os seus, contra os reis, e sendo um homem de muita paz, Jeremias viveu esse conflito de estar sempre no meio das guerras. Imagine o que ele não tinha vivido diante desse chamado. E justamente sofreu muito para cumprir a sua missão, assim como nós também muitas vezes sofremos para responder ao chamado de Deus. Mas dentro desse sofrimento, o próprio Jeremias foi se abrindo a essa intimidade com o Senhor cada vez mais, porque o sofrimento foi purificador na sua vocação e para que ele pudesse exercer a sua missão com fidelidade e poder estabelecer essa fidelidade também, reacender no coração do povo, essa fidelidade ao Senhor, que é o único Deus e deveria ser o único Deus naquele tempo. Contudo, o que é que acontece? Deus, na sua infinita bondade, nunca abandonou Jeremias, mesmo diante do medo que ele sentiu em responder a esse chamado, mas garantiu que estaria com ele e que ele não tivesse medo. Além da história do profeta Isaías, Jeremias, nós agora vamos conhecer um pouco da vida do profeta Ezequiel. Dentro desse livro que vai contar a trajetória de um homem que já era sacerdote, já vinha dessa linha sacerdotal e foi levado cativo para a Babilônia. Vocês já perceberam que na história dos profetas nós vamos falar muito sobre esse cativeiro na Babilônia, ou seja, o povo está fora da sua terra. E fora da sua terra existe uma tristeza muito grande. O povo está saudoso da sua terra, está ali cativo e necessitado dessa mensagem de consolação e muitas vezes tendencioso a se afastar daquilo que o próprio Deus já tinha revelado como ensinamento. E justamente Ezequiel tem essa missão. Ele se ocupa de lembrar ao povo exilado como Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Mas também Deus é justo diante das consequências dos pecados do povo de Israel, que foi se esquecendo do seu Deus ao longo do tempo, afastado da sua pátria. E o centro da mensagem de Ezequiel é justamente essa. É esse centro. É a renovação interior. Ou seja, o próprio Deus vai dar um novo espírito e um novo coração a cada homem, a cada mulher que estava exilado neste cativeiro. E uma das passagens bíblicas que chamam a atenção dentro do livro vai justamente dizer, é isso que Ezequiel vai trazer para nós, um pouco daquilo que o Senhor vem revelar, vem usar dele como mensagem. Dizer para o povo que ele está presente, que Deus está presente para transformar toda a realidade, tirar o coração de pedra para colocar um novo coração de carne.
para o povo se alegrar e poder viver esta renovação diante de todo o sofrimento que estava vivendo por causa das infidelidades, mas o Senhor age com misericórdia diante do seu povo. Então, irmãos e irmãs, gostando dessa história dos profetas maiores, vamos continuar. Nós vamos falar agora sobre o profeta Daniel, e esse livro traz algo bem interessante. Daniel e os seus companheiros. O que acontece com eles? Daniel, ele é levado junto com esses companheiros, chamados de Ananias, Azarias e Misael. Eles vão ser levados cativos para a Babilônia a partir do reinado de Nabucodonosor. E justamente por serem esses homens, claro que não foram sozinhos, outros judeus também foram deportados nessa época, mas eles de forma especial foram escolhidos para trabalhar no palácio do rei Nabucodonosor por serem considerados homens sábios, de muito conhecimento, de muita coisa que poderia se oferecer, considerados homens mais fortes que poderiam estar trabalhando a serviço do rei. Mas trazendo presente a figura de Daniel, nós vamos ver que Daniel, ele é esse homem que a própria palavra vai trazer como um homem de predileções. E o que é esse homem de predileções? Considerado por Deus como um homem especial, como um jovem especial. Por isso que Daniel, ele é um exemplo para a nossa juventude, no sentido de firmeza para ter um único Deus, para adorar um único Deus. E diante daquela sociedade, diante daquele reinado, adorando a outros deuses, como era o reinado de Nabucodonosor, até o próprio rei vai se impressionar diante dessa confiança do Deus de Daniel, do Deus único, do Deus de Israel. E ele é rico, Daniel é muito rico nesses dons que o próprio Senhor concedeu a ele, no dom de interpretar os sonhos do rei diante da sua sabedoria. E vale aqui uma curiosidade interessante sobre Daniel, e é uma história que nos chama muito a atenção. Daniel, diante da sua abertura, dessa intimidade, porque ele é um homem de oração, é um homem de jejum, é um homem disposto e dócil à voz do Senhor. E justamente vem nos ensinar também essa mensagem de estarmos, ou melhor, de sermos dóceis à voz de Deus que fala ao nosso coração e nos orienta para fazer o bem acima de tudo e não negar o próprio Deus diante de qualquer realidade, qualquer que seja, meu irmão e minha irmã. E um detalhe, uma história interessante de Daniel, que é muito conhecida, é a história de Daniel na cova dos leões. E olha que esses leões estavam famintos porque o rei deixou dias sem comer nada. E lançou Daniel nessa cova dos leões diante de uma palavra que o rei não poderia voltar atrás, apesar de gostar muito de Daniel. Então Daniel é protegido pelo Senhor, porque Daniel é um homem de oração. Em qualquer circunstância, por mais perigosa como era da cova dos leões, mas Daniel, ele é mais uma vez protegido pelo Senhor diante da sua fidelidade, diante da sua confiança na providência de Deus. Gostaram de ouvir um pouco dos profetas, minha gente? Vamos ouvir um pouco mais, algumas curiosidades que talvez a gente passe despercebido diante da história desses homens escolhidos por Deus, assim como nós também somos escolhidos, amém? Então, o que é que eu quero dizer agora? O profeta Isaías traz algo bem interessante para a gente. É que uma pessoa importantíssima dentro do projeto de salvação já é citada no livro do profeta Isaías. Aí vocês devem estar pensando, é Jesus. Claro, mas Jesus deveria vir por meio de alguém, não é verdade? E essa pessoa é a Virgem Maria. E a gente pode ver isso lá no capítulo 7 do profeta Isaías, a partir do versículo 10, quando diz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Então essa virgem, quem é, minha gente? É a Virgem Maria. Então já o profeta Isaías vai trazer essa realidade, essa esperança para nós. Então, meu irmão, minha irmã, desde já eu quero agradecer a você que pôde experimentar um pouco e aprender um pouco
Claro que é um breve resumo daquilo que nós temos aprendido nesse tempo, nesse vídeo aqui no nosso canal. Mas você é convidado a aprofundar muito mais, a se interessar dentro desse tempo, desse mês da Bíblia, que a gente diz que é, como a tradição nos diz, como a igreja nos ensina, o mês da Bíblia. Mas ler a palavra de Deus é para todo dia. Para o cristão católico verdadeiro e autêntico, ler a palavra, se aprofundar, meditar, rezar e praticar é para todos os dias, é para toda hora. Então, que Deus abençoe a você. Deixa aí o seu like e se inscreva no nosso canal para você ver as nossas novidades, outras novidades que com certeza estaremos postando para que você possa continuar sendo firme e fiel nessa vontade de Deus através da sua palavra. Amém? Paz e cruz.